Olá! A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o sentido próprio e o sentido figurado das palavras, né? Como é que vocês estão? Vou passar aqui os slides. Em relação ao seu significado, as palavras elas se subdividem assim, né? Em palavras que têm um sentido próprio, palavras que têm o seu sentido figurado. As palavras que têm um sentido próprio, o que é isso? Sentido próprio. É o significado original da palavra, é o seu significado real, tal qual está lá no dicionário. Se a gente for lá pesquisar no dicionário, a palavra vai ter aquele significado que foi interpretado naquele momento. O que diz aqui? É o sentido literal, ou seja, o sentido comum que costumamos dar a uma palavra. Por exemplo, eu poderia colocar em uma frase para ficar de melhor entendimento. Eu construí um muro de pedra. Não há nada a ser deduzido nessa frase, porque está tudo ali. Eu construí um muro de pedra, né? Um outro exemplo que poderia ser dado. Meu pai faz pão salgado delicioso. O que é que meu pai faz? Pão. Pão é o quê? É aquilo que a gente come, né? Então, é de fácil entendimento. O sentido próprio é isso. Quando a gente vê essa palavra, a gente já sabe o que ela significa, a gente já sabe o significado. Diferente do sentido figurado. O sentido figurado, ele já é um sentido simbólico, um sentido que ele é entendido por quem lê, por quem está interpretando. É a pessoa que vai interpretar de acordo com o quê? De acordo com o contexto que essa palavra está inserida. De acordo com a frase que ela foi colocada, de acordo com o contexto que ela está inserida. O que diz aqui? Aqui tem alguns exemplos, mas eu vou recapitular os exemplos que eu falei sobre o sentido próprio para ficar mais fácil vocês entenderem. Quando eu digo, ela tem um coração de pedra. Será se tem uma pedra lá no lugar do coração dela? Não tem. Não tem uma pedra. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ela tem um coração frio, que ela tem um coração rancoroso. Que é um coração rancoroso, é um coração que ela guarda mágoas. É isso que eu estou querendo dizer. Então, essa palavra pedra, nesse contexto, está no sentido figurado, tá? Uma outra frase para colocar que tem a ver com a frase anterior do sentido próprio, eu poderia dizer, meu pai, quando era novo, era um pão. Será que meu pai era comestível? Nham, nham. Não. Eu tô querendo dizer que meu pai, quando era novo, ele era bonito. Ele chamava a atenção, tá? Agora, sim, vamos para as frases que tem aqui no slide que eu coloquei para vocês. Ó. Vamos analisar a palavra cobra, tá? Em diferentes contextos. A cobra picou o menino. Que cobra é essa que picou o menino? Quando eu digo, quando essa palavra cobra está empregada nesse contexto, dá para me entender facilmente que foi o animal, né? Que foi o réptil. Foi o que ele fez? Ele picou o menino. É um animal peçonhento. A segunda frase, a sogra dele é uma cobra. Já nessa frase, o sentido da palavra é um sentido figurado. O que eu estou querendo dizer, né? Que a sogra dele é uma pessoa desagradável, que adota condutas pouco apreciáveis, né? E a terceira frase, o cara é cobra em computador. O que significa isso? Essa palavra cobra, nesse contexto, também está no sentido figurado. E eu estou querendo dizer que essa pessoa, ela conhece muito sobre alguma coisa. Ela é expert em computador. Ela sabe muito, ela manja. Bom, gente, aí como na atividade de vocês, a última questão é sobre pontuação e tipo de frase, eu coloquei aqui um quadro, né? E nesse quadro ele fala aqui os tipos de frases e traz também exemplos, né? Então, também é só uma recapitalização, né? Que vocês já viram esse assunto, né?
Então, o que diz aqui? Os tipos de frases que nós estudamos foi a frase interrogativa, que nessa frase a pontuação que a gente usa é o ponto de interrogação. Quando é que a gente usa essa frase? Quando a gente quer fazer alguma pergunta. Aí tem um exemplo aqui. De que cor é o gato? Uma frase, também um tipo de frase é a frase declarativa. A pontuação que a gente usa nessa frase é o ponto, né, comumente chamado de ponto final. E para que a gente usa essa frase? Para dar uma informação. Essa informação ela pode ser positiva, pode ser negativa, tá? A frase vai ser declarativa. Declarativa afirmativa, declarativa negativa. Depende do contexto da frase, tá? Então, aqui tem o gato é preto. Tô dando a informação de que cor é o gato. Gato é preto, tá? E aí, temos também as frases exclamativas. Nesse tipo de frase, a pontuação que eu uso, né, é o ponto de exclamação. E quando é que a gente usa ela, né, com que significado? Nessas frases, elas exprimem um sentimento, que pode ser de admiração, pode ser de surpresa. Um exemplo que temos aqui é que pelo tão escuro, né? Normalmente, quando você vai ler uma frase com um sinal de pontuação, você tem que fazer a entonação necessária, tanto quando você está fazendo uma frase interrogativa, uma frase exclamativa, uma frase imperativa. Para quê? Para que a pessoa entenda bem o que você está falando. Até mesmo você, quando você está lendo, você precisa fazer essa entonação para ficar de mais fácil entendimento, tá? E o último tipo de frase que eu coloquei aqui foi a frase imperativa, né? Nesse tipo de frase, você utiliza ou o ponto comum, né? Chamado de ponto final, ou ponto de exclamação. Quando é que a gente usa esse tipo de frase? Para dar uma ordem, ou então para fazer um pedido a alguém. Eu coloquei um exemplo aqui. Sai daqui, gato. Se dissesse fecha a porta, também seria uma frase imperativa. Bom, vocês têm atividades, né? Eu irei colocar aqui no grupo. Tchau, beijão, fiquem com Deus.